queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que todos nós estejamos com a paz em nossos corações. Esses dias difíceis, essa situação singular, tem nos obrigado a pensar, a repensar em muita coisa em nossas vidas. E que assim sigamos, e que assim consigamos, a cada tempo, nos abastecer de mais e mais conhecimento, de mais e mais sentimentos devidos, de mais e mais fé, pois só assim conseguiremos passar por esse período transitório, por certo, extremamente significativo e importante para todos nós. Hoje trarei uma lição desse livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e também um trecho do Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Comecemos então pelo livro Caminho, Verdade e Vida. Tempo de confiança. E disse-lhes: onde está a vossa fé? Lucas, capítulo 8, versículo 25. A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé, no tempo que lhe é próprio. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? E outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. E esse aspecto da fé, pessoal, tem uma relação direta com essa lição, com esse trecho que trarei aqui do Livro dos Espíritos, contido no capítulo 6, item 5, Lei de Destruição. E a lição diz respeito a isso aqui: flagelos destruidores. Pergunta 737. Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Não os julgais, senão sob o vosso ponto de vista pessoal, e os chamais de flagelos, por causa do prejuízo que vos ocasionam. Mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor das coisas, e em alguns anos o que exigiria séculos. 738. Deus não poderia empregar para o aprimoramento da humanidade outros meios, senão os flagelos destruidores? Sim, e o emprega todos os dias, visto que deu a cada um os meios de progredir pelo conhecimento do bem e do mal. É que o homem não aproveita. É preciso castigá-lo em seu orgulho e fazê-lo sentir sua fraqueza. Mas nesses flagelos o homem de bem sucumbe com o perverso? Isso é justo? Durante a vida, o homem relaciona tudo com o seu corpo, mas, depois da morte, ele pensa de outra forma e, como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Um século do vosso mundo é um relâmpago na eternidade. Portanto, os sofrimentos do que chamais alguns meses ou alguns dias não são nada.
apenas um ensinamento para vós e que vos servirá no futuro. Os espíritos, eis o mundo real, preexistentes e sobreviventes a tudo, são os filhos de Deus e o objeto de toda a sua solicitude. Os corpos não são senão os trajes com os quais eles aparecem no mundo. Nas grandes calamidades que dizimam os homens, é como um exército que durante a guerra vê seus trajes usados, rasgados ou perdidos. O general tem mais cuidado com seus soldados do que com suas vestes. Mas as vítimas desses flagelos não são menos vítimas? Se se considerasse a vida por aquilo que ela é, e o pouco que é com relação ao infinito, se atribuiria menos importância a isso. Essas vítimas encontrarão em uma outra existência uma larga compensação aos seus sofrimentos, se elas sabem suportá-los sem murmurar. Muito bem, meus queridos irmãos e queridas irmãs. Como bem registra o Livro dos Espíritos, os flagelos que afligem a humanidade são necessários. Necessários para o nosso aprimoramento moral, visto que, como também registra a lição, Deus nos oferece todos os dias condições para que nos aprimoremos, para que pratiquemos o bem em detrimento ao mal, mas nós não o fazemos. Nós insistimos em prorrogar, em adiar essa transformação, essa evolução, esse desenvolvimento. E isso, amplificado em progressão geométrica, traz, como trouxe, a situação pelo qual passa o nosso planeta. Se fez necessário, se faz necessária tal condição, já que, reforçando, não aproveitamos no nosso dia a dia tudo, absolutamente tudo de bom que nos é dado, que nos é oferecido, tudo aquilo que deveríamos fazer, mas não fazemos. E a fé se faz necessária nesses momentos. Porque, como registrou a primeira lição, é muito fácil se ter fé, é muito fácil amar, é muito fácil se ter alegria quando tudo está bem. Mas quando tudo está mal, a situação é muito mais complicada. Imaginemos, quando tudo isso passar, e por certo passará, imaginemos o primeiro abraço que daremos na primeira pessoa que tanto amamos, consideramos e que está distante de nós nesse momento e não podemos fazê-lo. Como passaremos a valorizar um abraço, um gesto simples, cotidiano e que muitas vezes fazemos de forma automática e não mais o faremos, por certo. Ou seja, esse é um pequeno exemplo de algo mínimo do nosso dia a dia e que insistimos em deixar para trás, que insistimos em sobrepor outros valores efêmeros, muitas vezes desnecessários, esquecendo o verdadeiro sentido da vida, que é exatamente a caridade, o amor e a paz. Por isso, meus queridos irmãos e irmãs, passemos por esse momento da melhor forma. Nos fortalecemos, ou que nos fortaleçamos com lições, com leituras, com conhecimento, com fé, com prática do Evangelho em nosso lar. Com certeza, iremos sair fortalecidos, renovados de tudo isso. E o amor em nossos corações, que sempre esteve ali, mas que muitas vezes não o materializamos, ganhará nova vida, ganhará novo sentido, ganhará um novo momento. E por certo, nossos corações com os dos outros e dos outros e dos outros estarão muito mais entrelaçados, fortificando essa rede de paz e de amor. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja e que os bons espíritos estejam sempre conosco. Que assim seja.